O risco legal já vem na nossa cabeça e processo. Mas não necessariamente é isso, né? E o risco de imagem é basicamente um risco de... veremos, né? Bom, qual que é a nossa missão aqui como profissionais do mercado financeiro? A gente tem que olhar o que a gente viu na aula anterior, para quem não sabe, isso aqui é uma playlist completa com mega curso da CP a gente viu lá a análise do perfil do investidor. E aí tem as necessidades do investidor. Então, nosso papel aqui é, primeiro, dar um match das necessidades do investidor, das necessidades da instituição financeira a qual nós representamos, combatendo os riscos. Né? E aqui a gente tem dois riscos, o risco legal e o risco de imagem. E aí, galera, o que é risco? A definição de risco é uma coisa bem ampla. Ó, presta atenção, vem comigo aqui para o quadro negro, porque a gente tem que ver juntos a definição de risco. Então, o risco é tudo aquilo que pode acontecer. Olha que legal. Acontecer diferente do esperado. Então, tudo que possa vir a acontecer na sua vida, que seja diferente do esperado, é uma denominação de risco. Gente, na vida não existe nada sem risco. Nada é nada mesmo. A poupança é um investimento com risco, afinal de contas, o único investimento que já foi confiscado no Brasil foi a poupança. Investir no Tesouro Direto tem risco. Atravessar a rua tem risco. E tudo é risco. Só que a definição de risco para cada momento, pessoa, situação é diferente. Imagine você que eu sou um cara fã de carros, adoro carros japoneses, inclusive tenho um carro fuçado, né, tem 400 cavalos de roda. Para quem é bom entendedor aí, sabe que isso é um troço meio absurdo. Para vocês terem uma noção, um carro normal, em roda, ele tem mais ou menos 100 cavalos, o meu tem 400 cavalos com tração nas 4 rodas, tá? Então é um negócio bem absurdo. Para que ele chegue a isso, obviamente, teve algumas preparações. E essas preparações a gente vai forçando o motor além do que ele foi concebido para fazer, né? E aí tem um risco muito grande, porque... poxa, toda vez que eu ligo o meu carro para dar um passeio com a família, existe um risco de eu não chegar ao destino. Pode estourar uma turbina, pode estourar uma mangueira, pode vazar o cilindro da embreagem. Cara, tudo pode acontecer ali. É um risco. Bom, esse aqui é um risco muito específico do Kleber, que é meio maluco. Agora, um risco da tua vida é você acordar cedo, todo faceiro e pimpão, feliz da vida. Hoje eu vou passear com meus brothers lá, tá um dia lindo, maravilhoso, a gente vai pro clube e pra piscina. Você vai tomar banho, 15 minutos. Você sai de lá e tá uma nuvem preta, uma chuvarada, tudo meio alagado já. É um risco. Tudo na vida tem risco. E aí, essa definição de risco. A gente vai ver os riscos agora, do lado da instituição financeira, e depois a gente vai ver os riscos do lado do investidor. Do lado da instituição financeira, a gente tem dois riscos que são bem importantes, que é o risco legal, e a gente tem o risco de imagem. O risco legal, galera, ele vem do que a gente chama aqui, no Brasil é pouco falado dessa forma, tá? Mas ele vem do que a gente chama aqui de prática jurídica. E a prática jurídica envolve tudo que possa ter a ver com contratos, com leis, legislação, cumprimento de normas. Não é necessariamente eu vou ser processado, é o cumprimento de regras. Então, quando o Banco Central baixa lá uma diretriz, uma instrução normativa de que a instituição financeira tem que ter uma ouvidoria e consentimento tem até 30 minutos. E a ouvidoria levou 31 minutos. A fila é de no máximo 15 minutos e a fila foi de 20 minutos. Aqui a gente tem um problema que é tanto um risco de imagem como um risco legal. Porque o consumidor pode ir lá no Procon, pode abrir uma reclamação, pode abrir um processo, pode pedir uma indenização, pode fazer qualquer coisa. Porque houve aqui, gente, um risco legal.
o risco de não cumprir as normas. Então a prática jurídica não é aquilo a ver só com justiça, e sim tudo aquilo que envolve o cumprimento e o seguimento de regras. Então não atender a ouvidoria a tempo, não atender o limite de fila, tudo isso aqui é um problema, né? Então quais são as principais causas do risco legal? Vem de, primeiro, insuficiência de coisas, insuficiência. Por exemplo, a gente fez um contrato de crédito que tinha um fiador, um avalista, e faltou a assinatura do avalista. Poxa, é uma insuficiência, né? Então a gente tem um problema documental aqui. Então isso aqui é um problema grave, porque como é que a gente vai cobrar um fiador? Como é que a gente vai cobrar aqui um avalista se ele não assinou o contrato? Cara, isso aqui é um problema, risco grave, né? Então, insuficiência, documentação faltante, esse tipo de coisa. E aqui, eu acho que o principal do insuficiência, né? Então, a gente pode dizer que é o descumprimento. E esse descumprimento, né? Na verdade, é descumprimento. E aí, cara, me confundi aqui, tá? É cumprimento, tá? Porque o comprimento é da largura, né? É tanto aqui de forma de chamar normas jurídicas, como o risco do descumprimento da legalidade, tá? Por que eu separei assim dessa forma, tá? Porque as normas jurídicas é do tipo, poxa, o contrato de X coisa se chama assim, o processo para você cobrar uma coisa se chama assim, o pedido judicial se chama assado, né? Então, existem normas, poxa, não existe a norma que você vai formatar o teu TCC? Cara, para você fazer um contrato existem normas, para você fazer uma letra de crédito existem normas, para você fazer, sei lá, a emissão de uma debênture existem normas. Então, se você descumprir essas normas, é um risco legal aqui de descumprimento de normas jurídicas. Então, você não respeitar procedimentos é um risco de descumprimento de normas jurídicas. O risco de legalidade está mais em você fazerem coisas contra a lei. Por exemplo, é proibido fazer crédito consignado mais de 30% do salário do aposentado, você foi lá e fez. Cara, isso aqui é um risco de legalidade, você não cumpriu a lei. Legalidade tem em relação à lei e normas jurídicas está em relação à prática jurídica de contratos, atendimento a normas, compliance, esse tipo de coisa, tá? Já o risco de imagem, cara, o risco de imagem, ele está muito mais ligado à reputação da empresa, tá? Então, enquanto aqui no risco legal a gente fala de prática jurídica, aqui a gente fala de reputação. E atentem-se que um fator pode gerar, ao mesmo tempo, um risco legal e um risco de imagem. Cara, imagina só ir parar lá no TikTok, no Instagram, no Jornal do Almoço, que tem um senhor que tem 60% do seu rendimento da aposentadoria comprometido com crédito consignado da mesma instituição financeira. E é divulgado o nome dessa instituição financeira. Afinal de contas, é uma notícia, é um fato. Tem um risco legal, poxa, está descumprindo todas as regras possíveis e imaginadas, vai estar lesando o velhinho. E como que vai ser a opinião do povo de um banco que está só preocupado em jogar taxas altas e crédito consignado em um senhor de idade que não tem discernimento e não consegue mais pagar acima da regra legal? Percebe que a gente tem um risco dos dois aqui? E aí isso vai gerar um risco de reputação. Aí é o banco que eu sou fã, né? Eu sou clientão do Bradesco, né? A vida inteira, mas o Bradesco tem uma fama de ser uma instituição que não dá muita atenção para seus clientes. Até teve um caso famoso aí que o padre Fábio de Mello foi lá no Twitter reclamar e todas as outras instituições financeiras foram lá dar gargalhada e o Bradesco nem sabia o que estava acontecendo, ninguém tinha olhado, né? Então, poxa, é um risco de imagem, né? Então tudo isso aqui pode acontecer. Legal? Então, o risco de imagem está muito ligado à reputação. Então, pode ser aqui problemas, né? Então, vamos chamar aqui de causas, só para a gente comparar e poder notar, né? Então, pode ser aqui um problema no internet banking, no aplicativo. Vai ficar 2 dias sem o aplicativo do banco, não consigo fazer Pix. O que vai acontecer? Galera, é loucura na internet, né? Vai reclamar pra caramba, né? Pode ser um problema aqui de vazamento
de dados, pode ser um problema de fraude, né? Então, pode ser aqui em relação ao mau atendimento, né? O descumprimento de filas. Então, aqui, por exemplo, que os idosos ficam pé da vida, né? Então, tudo isso aqui é um problema. Então, um problema pode dar riscos tanto legais quanto da imagem, e um dos principais problemas que uma instituição financeira vai ter quando a gente fala risco de imagem e risco legal, agora no século XXI, com uma pressão crescente por margens de competição, é um negócio chamado de venda casada. Gente, a venda casada é um grande problema. E aí a venda casada é o tema da próxima aula. Só que aqui na Top, como a gente não faz venda casada, fica o convite para você testar, sem compromisso nenhum, 7 dias grátis da nossa plataforma. É aula de verdade, você pode ir lá, usar, abusar, você pode assistir a aula, pode usar o suporte dos professores certificados, inteligência artificial, as questões... Cara, é tudo sem venda casada. É presente meu, porque já tive que estudar sem condições também. Então, vá lá, testa os 7 dias grátis. Se você curtir, que eu tenho certeza, você vai virar meu aluno, tá? E te vejo aqui na próxima aula pra gente falar de conflito de interesses e venda casada.